Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Meu nome é Neide. Neide Aparecida Ramos. Antigamente, Neide Aparecida Ramos Borges. Quando o Davi ainda era vivo e eu ainda acreditava que ter um sobrenome junto com alguém significava alguma coisa duradoura. Tenho 52 anos e a sensação constante de ter vivido o dobro disso. Não digo isso para despertar pena. Digo porque é a descrição mais honesta que consigo fazer de mim mesma. E honestidade é a única coisa que aprendi a preservar sem custo. O Davi morreu há 6 anos de infarto fulminante, numa tarde comum de abril. Estava sentado na cadeira plástica da varanda, olhando o gado pela cerca, quando simplesmente foi. Não gritou, não chamou. Quando cheguei com o copo d'água que ele havia pedido, encontrei um homem quieto demais. Os olhos meio abertos, as mãos relaxadas nos joelhos, a boca levemente entreaberta como se fosse dizer alguma coisa que não era urgente. Fiquei parada segurando o copo por um tempo que não sei medir. Depois, coloquei o copo no chão de barro batido, sentei na beira do degrau e fiquei olhando para o pasto até o sol começar a baixar. Não chorei naquele dia. Chorei mais tarde, sozinha no banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Mas antes do Davi, é preciso dizer que tinha existido o Mauro. O Mauro foi meu primeiro marido. Caminhoneiro, homem de poucas palavras e mãos grandes que ele usava com delicadeza quando precisava, o que era mais frequente do que a aparência dele deixava supor. Foi pai do Saulo por 3 anos, que foi o tempo que durou antes de um acidente na BR-060 levar tudo de uma vez. Numa madrugada que eu passei esperando em casa, sem saber ainda o que havia acontecido, com o Saulo dormindo no quarto, e eu sentada na cozinha com um café que foi esfriando devagar. A notícia chegou de manhã, pela boca de um policial jovem que não sabia bem o que fazer com as próprias mãos enquanto falava. Depois disso, fui para a cidade, onde minha irmã Conceição tinha casa e um emprego fixo na fábrica de doces. Ela me acolheu 4 meses com genuína boa vontade. No 5º, a boa vontade começou a ter prazo. No 8º, me colocou para fora com uma explicação de namorado que não gostava de movimento, o que era mentira, que nós duas sabíamos ser mentira, mas que eu aceitei sem discussão porque brigar com quem te deu teto parece ingratidão. E eu já tinha aprendido a sentir culpa por ocupar espaço. O Saulo cresceu comigo por casas alheias, bairros trocados, escolas diferentes. Cresceu me vendo trabalhar de doméstica, de merendeira, de faxineira de clínica veterinária, numa época em que eu agradecia a Deus por qualquer coisa que aparecesse. Cresceu me vendo engolir muito, falar pouco, sorrir quando era esperado e calar quando era mais seguro. Quando tinha 18 anos, foi embora para Goiânia atrás de uma menina que não durou, mas Goiânia ficou. Ligava no começo, depois ligava menos. Depois parou. Não guardei mágoa. Aprendi que guardar mágoa é caro demais para quem não tem armário. Foi com o Davi que fui morar no sítio, lugar que ele havia herdado do pai e que nunca tinha prosperado direito. A terra era boa, mas a água era difícil. E nós dois éramos velhos demais e cansados demais para começar uma lavoura do zero. Vivíamos de uma pensão pequena de invalidez parcial que ele recebia, de um quintal com galinhas, de uma horta que eu mantinha com a teimosia de quem não tem outra coisa para fazer com as mãos durante o dia. Era uma vida estreita, mas era uma vida organizada, e organização é o que me mantinha de pé quando o resto não colaborava. Quando o Davi morreu, o sítio ficou no meu nome. Não foi uma herança gloriosa. Foi uma certidão de óbito, um cartório, 2 testemunhas e um papel que me tornava dona de 23 alqueires de cerrado, com uma casa de adobe antiga, um poço de nível incerto e uma dívida de IPTU atrasado de 4 anos. Eu assinei os documentos com a minha letra miúda de sempre e vim embora sem conversar com ninguém. A família do Davi apareceu no enterro. A família do Davi desapareceu no enterro.
A cunhada Rosária foi a primeira a perguntar sobre a escritura. Fez isso no dia seguinte ao velório, sentada na minha cozinha, tomando o meu café, com uma voz mansa que não enganava. Eu disse que o sítio estava no meu nome, que havia testamento registrado, que o Davi havia tomado aquela decisão sozinho e com juízo pleno. Ela disse que testamento podia ser contestado. Eu disse que ela estava no meu domicílio e que eu estava de luto. Ela foi embora. Voltou mais 2 vezes. Depois mandou um sobrinho. Depois mandou um homem com pasta de couro falso que se apresentou como advogado e falou muito, sem dizer nada concreto. Depois do 3º mês, ninguém mais apareceu. Mas a palavra havia corrido no distrito. A viúva que ficou com o sítio, a que não cedeu, a que devia ter vendido e repartido com quem tinha mais direito. Eu ouvia aquilo no jeito que as pessoas no mercadinho desviavam o olhar quando eu entrava, na rapidez com que os assuntos mudavam quando eu chegava perto, no cuidado exagerado com que certas mulheres perguntavam como eu estava. Esse cuidado que não é carinho, é distância com verniz. Aprendi a não me importar, ou aprendi a fingir tão bem que virou o mesmo. O que me segurava no sítio não era pertencimento, não ainda. Era algo mais simples e mais difícil de explicar. Era o fato de que ali ninguém esperava nada de mim. O cerrado não me julgava. As galinhas não tinham opinião sobre o meu passado. O vento de agosto que varria o quintal e levantava a poeira alaranjada não sabia o meu nome nem minha história. E havia um descanso imenso nisso. Ser invisível para a paisagem, deixar de ser personagem de uma história que eu não havia escolhido contar. Eu acordava cedo, colocava água para ferver, ouvia o cerrado acordar lá fora. Os pássaros primeiro, depois o vento, depois o calor crescendo devagar como uma pressão no peito que vai aumentando sem pressa. Cuidava das galinhas, reforçava a horta quando tinha força, carregava a água do poço para o tanque com uma lata de 20 litros que pesava o que pesava. À tarde, me sentava na varanda e ficava olhando para a distância sem nome específica, para o capim dourado tremendo no calor, para os ipês lá no fundo, que naquela época do ano já tinham perdido a flor e estavam de galho nu. Não era tristeza. Era a exaustão de um tipo que não passa com sono. Foi nessa vida mínima, nessa existência reduzida ao necessário, que comecei a prestar mais atenção na casa em si. Não no que ela precisava, que era muito mais do que eu poderia resolver sozinha, mas no que ela era. As paredes de adobe tinham quase 80 centímetros de espessura, o que mantinha o interior fresco mesmo no pico do verão. E isso o Davi me havia explicado uma vez com um orgulho tranquilo, de quem fala de coisa que herdou e que funciona. O assoalho de madeira escura rangia em lugares específicos, cada rangido com seu tom próprio, e eu havia aprendido a mapear aqueles sons sem querer. Sabia onde pisar para não acordar nada. Sabia onde o rangido era mais alto, mais oco, mais estranho. Foi o rangido do quarto dos fundos que começou a me intrigar. Não era como os outros. Os outros rangiam sob o peso, respondiam ao passo. Tinham uma lógica de madeira que envelhece e cede. Aquele rangido, porém, era diferente em textura, mais profundo, como se houvesse algo embaixo que ressoava junto. Passei semanas atribuindo isso ao tempo, à umidade, ao fato de que casas velhas têm comportamentos que não obedecem a explicações simples. Mas uma tarde de setembro, quando o sol entrava de lado pela janela do quarto e iluminava o assoalho de um jeito que não acontecia nos outros horários, percebi uma coisa que deveria ter visto antes. As tábuas daquele canto eram diferentes das outras. Não na cor. O tempo havia uniformizado tudo na mesma tonalidade de madeira escurecida. Mas no padrão, as outras tábuas corriam paralelas, longas, do mesmo tamanho. Aquelas 3 tábuas no canto eram mais curtas, dispostas de maneira levemente diferente, como peças de um quebra-cabeça que havia sido montado e depois remontado por mãos diferentes. Fiquei parada olhando para aquele chão por um bom tempo.
Depois, fui buscar uma faca na cozinha, voltei e me abaixei devagar com os joelhos protestando como sempre protestavam, e passei a ponta da lâmina na fresta entre as tábuas. A primeira cedeu com uma facilidade que não era de madeira velha, pregada há décadas. Era de madeira velha, sim, mas não estava pregada. A tábua saiu sem esforço. Isso me assustou mais do que qualquer barulho teria assustado. Coisas que saem fácil demais geralmente foram colocadas para sair. Aprendi isso não em livro nenhum, mas em anos de viver em casas que não eram minhas, de abrir gavetas que não eram minhas, de entender que objetos têm memória de quem os tocou e intenção de quem os guardou. Aquela tábua havia sido preparada para ser removida. Alguém havia tirado os pregos, lixado as bordas, encaixado de volta com o cuidado de quem quer que pareça intocado, mas não esteja. Fiquei de joelhos no assoalho com a tábua na mão por um tempo. A luz do sol daquele ângulo de setembro já havia mudado enquanto eu estava parada pensando, e o quarto havia escurecido um pouco. Me levantei, fui até a janela, empurrei a folha de madeira para abrir mais, voltei. Abaixei de novo. Debaixo das 3 tábuas havia um vão. Não era profundo, uns 30 centímetros, talvez um pouco mais. O chão de terra batida embaixo estava seco, com a coloração avermelhada do cerrado, e sobre ele havia uma caixa de madeira escura, sem fechadura, sem ornamento de nenhum tipo. Era do tamanho de uma caixa de sapato, talvez um pouco mais larga, e quando coloquei as 2 mãos dentro do vão e a trouxe para cima, senti o peso de algo que não era pesado, mas também não estava vazio. Sentei no chão, com a caixa no colo. Tinha aquele cheiro de coisa que ficou muito tempo fechada, madeira ressecada, poeira fina, um fundo de algo que eu não saberia nomear, talvez papel velho, talvez tecido. A tampa não estava trancada. Abri devagar, com o cuidado que a gente tem com coisas que ainda não entende. Dentro havia um caderno de capa dura, preta, do tipo que antigamente se usava para contabilidade. Havia também um envelope de papel pardo dobrado ao meio, e debaixo do envelope, embrulhado num pedaço de saco de estopa, um objeto pequeno que, quando desembrulhei, revelou ser uma chave de ferro com a cabeça em formato de círculo. Velha, mas sem ferrugem. Alguém havia guardado com cuidado, talvez passando óleo, talvez apenas protegendo do contato com a terra. Peguei o caderno primeiro. A capa não tinha escrita. A primeira página também não. Foi na segunda que a letra apareceu, miúda, inclinada para a direita, feita com uma caneta tinteiro que havia secado de maneira irregular em alguns trechos, deixando palavras mais claras no meio de outras bem marcadas. A letra de um homem mais velho, reconheci isso sem saber explicar como se reconhece essas coisas. A frase que abria o texto era simples demais para o peso que carregava. Escrevo isso porque não soube dizer em vida. Fiquei olhando para aquela linha por um tempo. Não era o Davi. Reconhecia a letra do Davi. Grande, redonda, um pouco infantil, de homem que foi à escola por pouco tempo e que escrevia devagar como quem pensa muito antes de cada palavra. Aquela letra não era dele. Era mais antiga, mais treinada, mais contida. Era do pai dele. Do seu Argemiro, que havia morrido anos antes de eu conhecer o Davi, e de quem eu só sabia o que o próprio Davi havia me contado em raros momentos de conversa mais longa, que era um homem sério, trabalhador, pouco dado a afeto demonstrado, que havia construído aquela casa com as próprias mãos nos anos 50 e que havia vivido nela até o fim sem nunca ter querido outra. Continuei lendo. O caderno não era um diário no sentido comum, não tinha datas sequenciais, não descrevia o cotidiano. Era mais parecido com uma confissão organizada, um homem colocando no papel, de maneira metódica, aquilo que havia carregado sozinho por décadas. Lia devagar, voltando em alguns trechos para ter certeza que havia entendido, porque a letra ficava difícil em certos pontos, e porque o que estava escrito pedia esse ritmo lento de quem lê e precisa parar para respirar no meio. Fiquei no chão daquele quarto até o sol se ir completamente. Quando levantei, meus joelhos protestaram com força.
e eu fiz o barulho involuntário que faço sempre que me levanto do chão. Aquele som surdo de esforço que nenhuma mulher jovem faz e que eu havia aprendido a aceitar como parte do que sou agora. Fui até a cozinha, acendi o fogão, coloquei água para o café e fiquei encostada na pia olhando para a parede enquanto a água esquentava. O que estava no caderno não era um segredo pequeno. O seu Argemiro havia comprado aquela terra em 1951 por um preço que parecia baixo. E era baixo mesmo, porque a terra estava registrada em nome de uma mulher chamada Cândida Perpétua dos Santos, que havia enviuvado em 1948 e que, segundo o que ele escrevia, havia vendido pressionada por irmãos do marido falecido, que queriam o dinheiro rápido e não tinham interesse na terra em si. A venda havia sido feita de maneira apressada, o preço muito abaixo do valor real, e a Cândida havia assinado documentos que talvez não entendesse completamente. Era analfabeta, conforme o seu Argemiro registrava com uma honestidade que claramente lhe custava. Ele havia sabido de tudo isso depois, não antes, depois. Soube quando a Cândida foi até ele pessoalmente, uns 2 anos após a venda, e contou que os cunhados a haviam enganado, que ela não havia recebido nem metade do que havia sido prometido, que os documentos continham condições que nunca lhe foram explicadas. Veio sem acusação, sem pedido de reparação formal. Veio apenas contar, como quem precisa que alguém saiba. O seu Argemiro havia escutado. Havia dado o dinheiro que tinha. Não o suficiente, ele próprio reconhecia, nunca o suficiente, e havia feito uma promessa que não conseguiu cumprir em vida. A promessa estava escrita no caderno com aquela letra inclinada que eu havia passado a tarde lendo. Essa terra tem uma dívida, não de papel, de honra. Quando eu não estiver mais aqui, quem ficar com ela precisa saber disso. Precisa procurar os herdeiros da Cândida e fazer o que eu não fiz. O café havia passado do ponto. Desliguei o fogo sem me preocupar com isso. Voltei ao quarto, peguei o envelope de papel pardo, abri com cuidado de não rasgar. Dentro havia 3 documentos dobrados, cópias antigas, algumas quase ilegíveis de tão desbotadas. Uma era uma carta manuscrita com o nome da Cândida Perpétua dos Santos no alto. Outra parecia ser um recibo de compra e venda, o papel tão frágil que cedia ao dobrar levemente e tive que parar. A terceira era um mapa desenhado à mão, não do sítio inteiro, mas de uma parte específica, da área próxima ao córrego, no fundo do terreno, onde o capim crescia mais alto e onde o Davi nunca havia mexido, porque dizia que a terra ali era encharcada e ruim. O mapa mostrava aquela área, mostrava o córrego, e mostrava, marcado com um X simples feito à caneta, um ponto que ficava exatamente onde havia uma pedreira pequena, coberta de vegetação, que eu havia notado algumas vezes sem dar importância. Achava que eram apenas afloramentos de rocha, coisa comum no cerrado. Na margem do mapa, escrito menor que o resto, havia uma linha que eu li 3 vezes para ter certeza. A chave abre o que a pedra esconde. A Cândida sabe o que é. Peguei a chave de ferro que estava embrulhada no estopa. Olhei para ela por um momento. A cabeça circular, o cabo longo, a ausência de ferrugem, que agora fazia mais sentido. Alguém havia cuidado dessa chave por muito tempo. Alguém havia acreditado que ela ainda seria necessária. A noite estava chegando rápido. O cerrado, a essa hora, ficava de um roxo escuro que a gente não vê em nenhum outro lugar. E os sons mudavam. Os pássaros do dia se calavam e os da noite começavam aos poucos. E havia aquele intervalo breve de silêncio total no meio, uns 3 ou 4 minutos, em que o mundo parece segurar a respiração. Fui até a varanda e fiquei parada naquele silêncio. Pensei no seu Argemiro, homem que eu nunca havia conhecido, carregando esse peso por décadas, dentro de uma casa que havia construído sobre uma dívida que reconhecia, mas não sabia pagar. Pensei no Davi, que havia herdado a terra e talvez nunca soubesse do caderno. Ou talvez soubesse e também não soubesse o que fazer e tivesse feito o que os homens do interior fazem com as coisas que os ultrapassam,
que é deixar para depois, até o depois não existir mais. Pensei na Cândida Perpétua dos Santos, mulher viúva, analfabeta, que havia vendido a terra que era dela por menos do que valia, pressionada por homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Pensei que eu conhecia esse tipo de situação melhor do que gostaria de conhecer. Voltei para dentro quando o frio da noite começou a morder. Coloquei a caixa sobre a mesa da cozinha, ao lado do caderno e do envelope, e fiz uma xícara de chá, porque o café havia estragado e porque certas noites pedem algo mais simples. Sentei e fiquei olhando para tudo aquilo. Aquele conjunto de objetos que um homem morto havia guardado com cuidado para que alguém encontrasse. Não dormia bem, fazia anos, mas aquela noite dormi pior que o costume, com a chave de ferro na mão, como se fosse escapar se eu largasse. Acordei antes do sol, com a chave marcada na palma da mão direita. Tinha dormido com ela fechada no punho sem perceber, e o ferro havia deixado um sulco avermelhado na pele que demorou um tempo para desfazer. Fiquei olhando para aquela marca, enquanto o cerrado ainda estava escuro lá fora, e os primeiros pássaros ensaiavam os sons do dia com a cautela de quem não tem certeza ainda se a noite passou de vez. Me levantei, esquentei água, fiz café. Sentei com o caderno do seu Argemiro aberto na mesa e reli os trechos que haviam me dado mais trabalho na véspera, não porque não havia entendido, mas porque entender uma vez não é suficiente para certas coisas. Algumas leituras precisam ser feitas 2 vezes, 3, até que o peso do que está escrito distribua igualmente por dentro e você possa carregar sem tombar para um lado só. O nome da Cândida Perpétua dos Santos aparecia 8 vezes no caderno. Eu havia contado sem querer, da mesma maneira que a gente conta sem querer as palavras que a impressionam. O seu Argemiro a descrevia com uma precisão que só existe quando alguém realmente olhou para outra pessoa. Não a descrevia com pena, o que eu teria notado e que me irritaria, mas com respeito, que é diferente e mais raro. Escrevia que ela era mulher de fala direta e de silêncio igualmente direto, que havia chegado até ele sem chorar, que havia dito o que tinha a dizer sem ornamento e sem pedido de compaixão, e que havia ido embora da mesma maneira, de costas eretas e sem olhar para trás. Fechei o caderno. Fui até o quarto dos fundos, recoloquei as tábuas no lugar, me vesti com a roupa de serviço de sempre, calça grossa, blusa de manga comprida para o sol, chapéu de palha que o Davi havia deixado pendurado num gancho da varanda e que eu havia começado a usar sem pensar muito nisso. Peguei a chave de ferro e coloquei no bolso. Depois fui às galinhas, que não entendiam de segredos e que exigiam pontualidade independente do estado interior de quem as alimentava. Enquanto espalhava o milho no chão batido do galinheiro, tomei uma decisão que já havia tomado durante a noite sem saber, daquelas decisões que o sono processa por conta própria e que amanhã apenas confirma. Eu precisava ir até a pedreira, e antes disso, precisava conversar com alguém que soubesse da história daquela terra. Alguém que fosse antigo o suficiente para ter memória do nome da Cândida Perpétua dos Santos. A dona Zulmira morava do outro lado do córrego, num terreno que fazia divisa com o meu pelo lado de baixo, e tinha uma idade que eu nunca consegui precisar. Distribuía os anos pelo corpo de um jeito que confundia qualquer cálculo. O rosto era muito enrugado, as mãos eram de mulher de 90 anos, mas os olhos eram espertos e rápidos, como de alguém que ainda está no meio da vida e sabe disso. Havia me visitado algumas vezes depois da morte do Davi, sem anunciar, sem trazer pretexto de vizinhança como desculpa. Chegava, sentava na varanda, conversava sobre o que aparecia e ia embora na hora certa sem que eu precisasse dar nenhum sinal. Era o tipo de presença que não pesa. Aprendi a gostar disso nela. Atravessei o córrego pela pedra larga que servia de passagem quando a água estava baixa, que naquela época do ano estava.
Água escorria clara e fria em volta dos meus pés calçados de bota velha, e o som dela era o som mais limpo que o cerrado produz, aquela corrida constante e sem pausa que não cansa de ouvir. A casa da dona Zulmira era menor que a minha, mais arrumada, com um jardim de plantas medicinais na frente que ela mantinha com uma organização que envergonhava qualquer horta que eu havia tentado fazer. Havia manjericão, arruda, boldo, capim, cidreira, uma roseira antiga sem flor naquela época, e no canto um pé de romã carregado de frutas que ninguém colhia porque ela dizia que romã não se colhe, se espera cair. Ela estava na varanda quando cheguei, sentada numa cadeira de vime com um copo de algo na mão, e me olhou vindo pelo caminho com aquela expressão de quem esperava, não por mim especificamente, mas por qualquer coisa que chegasse. Neide, disse, como quem confirma. A dona Zulmira, respondi, e subi os 2 degraus da varanda. Ela me fez sinal para a cadeira do lado. Sentei. Ficamos um momento sem falar, olhando o cerrado da perspectiva dela, que era diferente da minha. Ela enxergava o córrego de cima, uma faixa prateada cortando o verde seco da vegetação, e depois o meu terreno subindo suavemente até onde a casa ficava. A senhora conheceu o seu Argemiro? Perguntei direto, porque aprendi que com pessoas velhas o rodeio é desrespeito. Ela me olhou de lado, tomou um gole do que estava bebendo, chá pelo cheiro que chegava até mim. Conheci, disse. Homem fechado. Bom, mas fechado. Por que pergunta? Encontrei um caderno dele, dentro da casa, num lugar escondido. Ela não demonstrou surpresa. Ficou olhando para o córrego. Sabia que tinha alguma coisa lá, disse por fim, com uma voz que não era de revelação, era de confirmação. Argemiro era desse jeito. Homem que não conseguia falar carregava no papel. A senhora sabia do caderno? Não do caderno especificamente. Sabia que ele tinha um peso. Ela pausou. Todo mundo que conviveu com ele por tempo suficiente sabia. Era um peso que ele não jogava fora, mas também não conseguia mostrar. Tirei a chave do bolso e estendi a mão para ela ver. Ela abaixou o olhar, olhou para a chave, e então aconteceu algo que eu não esperava. Os olhos dela ficaram úmidos. Não chorou, mas ficaram. Cândida Perpétua, disse ela devagar, como quem fala um nome que não pronunciava há muito tempo. A senhora a conheceu? Era minha tia-avó. Ela colocou o copo devagar no chão da varanda. Filha da irmã mais velha da minha avó. Eu era criança quando ela morreu, mas me lembro dela. Mulher alta, preta como carvão bom, que andava direito mesmo quando o mundo caía em cima. Fiquei quieta. Há momentos em que falar é interromper. Ela nunca falou muito do que aconteceu com a terra. Continuou a dona Zulmira. Falava que tinha vendido, que o dinheiro havia sumido, que os cunhados eram homens de má fé. Mas falava sem raiva demonstrada, sabe? Do jeito de quem já passou pela raiva e saiu do outro lado com alguma coisa que não é paz, mas parece com paz de longe. O seu Argemiro escreveu sobre ela no caderno, disse. Escreveu que sabia que a venda havia sido errada, que ela havia sido enganada pelos cunhados, que ele havia prometido fazer alguma coisa e não tinha feito. Dona Zulmira ficou em silêncio por um momento longo. O que tem na pedreira? Perguntou então, sem que eu tivesse mencionado pedreira nenhuma. Olhei para ela. A senhora sabe da pedreira? Sei que a Cândida falava num lugar no fundo do terreno. Falava que havia deixado alguma coisa guardada para quando as coisas se acertassem. Ela me olhou com aqueles olhos rápidos de quem está no meio da vida. Nunca se acertou enquanto ela estava viva. Depois que ela morreu, ninguém mais foi atrás. O mapa indica a pedreira, e a chave abre alguma coisa que está lá. Então vai lá ver, disse ela, simples assim. Quero que a senhora venha comigo. Ela me olhou. Depois olhou para as próprias mãos de 90 anos. Depois olhou para o cerrado. Meus joelhos não gostam de mim desde 2012, disse. Os meus também não gostam de mim. Vamos devagar. Fomos devagar. A dona Zulmira caminhava com um bordão de madeira que havia pegado atrás da porta sem cerimônia.
como quem sabe exatamente onde estão as suas ferramentas. Eu ia do lado, um passo atrás para deixar que ela escolhesse o ritmo. Atravessamos o córrego de volta, subimos pelo meu terreno, passamos pela lateral da casa e seguimos pelo caminho que o mapa havia indicado, descendo suavemente para o fundo, onde o capim ficava mais alto e mais verde, onde a terra guardava umidade mesmo na seca, porque havia algo embaixo que a alimentava. A pedreira estava onde sempre havia estado, onde eu havia passado inúmeras vezes sem olhar direito. Eram 4 ou 5 blocos grandes de quartzito cor-de-mel, cobertos de líquen cinza e de vegetação rasteira que crescia nas fendas. Pareciam naturais, e eram, mas não eram apenas naturais. Havia uma disposição entre eles que, agora que eu olhava com olhos que sabiam o que procurar, não era completamente aleatória. 2 blocos maiores formavam algo parecido com um ângulo, e entre eles, parcialmente coberta de terra e de raiz de gramínea, havia uma estrutura de pedra menor que não era afloramento rochoso. Era uma construção, pequena, rústica, feita de pedras sobrepostas com argamassa que o tempo havia desbotado, mas não destruído. Uma espécie de cofre de pedra, não maior que uma mala pequena, encravado entre os blocos maiores de um jeito que quem não soubesse da existência nunca distinguiria da paisagem ao redor. Na frente, havia uma abertura fechada por uma placa de ferro enferrujada, e no centro da placa, uma fechadura. Tirei a chave do bolso. A dona Zulmira estava parada ao meu lado, o bordão fincado no chão, olhando para aquela estrutura com uma expressão que eu não sabia ler completamente. Havia reconhecimento nela, e havia algo mais antigo que reconhecimento. Algo que as pessoas carregam quando finalmente chegam a um lugar onde imaginavam que nunca chegariam. Introduzi a chave. Girei. A fechadura abriu com uma resistência que não era de ferrugem. Era de tempo. Um som surdo e firme de mecanismo cedendo. Afastei a placa de ferro com cuidado, apoiando o peso nela devagar para não forçar as dobras envelhecidas. O interior estava seco, mais seco do que deveria, o que significava que aquela estrutura havia sido construída por alguém que entendia de pedra e de água e de como proteger uma coisa da outra. Dentro havia um embrulho de couro cru, dobrado com cuidado, amarrado com tiras do mesmo material, preservado de um jeito que só era possível com aquela combinação de pedra e argamassa e escolha certa de lugar. Peguei o embrulho com as 2 mãos. Era mais pesado do que esperava. Me virei para a dona Zulmira. Ela estava olhando para o embrulho com os olhos úmidos de novo. Os mesmos olhos que haviam ficado úmidos quando eu havia mostrado a chave na varanda dela. "Abre", disse ela, com uma voz que havia ficado menor. Desamarrei as tiras de couro com dedos que não tremiam, mas que sentiam. O embrulho se abriu em camadas. Havia mais couro dentro do primeiro, e dentro do segundo havia papel. Muitos papéis. Documentos dobrados, alguns em envelopes que o tempo havia colado, mas não destruído. Outros soltos e cuidadosamente separados por folhas de pano que haviam impedido que grudassem uns nos outros. E junto com os documentos, dobrado ao meio, havia um pedaço de papel com escrita que era diferente de todos os outros. Não era a letra do seu Argemiro, não era a letra de homem nenhum que eu conhecesse. Era uma letra grande, redonda, de quem aprendeu a escrever tarde e escrevia com cuidado de quem sabe o valor de saber. A dona Zulmira estendeu a mão. Dei o papel a ela. Ela leu em silêncio. Levou tempo, não porque a letra fosse difícil, mas porque havia paradas que o texto exigia ou que ela exigia do texto. Não era possível dizer. Quando terminou, ficou olhando para a folha por um momento. Depois olhou para mim. "É da Cândida", disse. Ela sabia escrever um pouco, aprendeu com o marido. "O que diz?" Ela olhou para o papel de novo e leu em voz alta, devagar, com a voz que a voz tem quando carrega o peso de outro. "Guardo aqui o que é direito meu e de quem vier depois de mim. A terra foi embora, mas a verdade não vai. Quem encontrar isso sabe o que fazer.
O cerrado ao redor estava no silêncio do meio do dia, aquele silêncio que não é ausência de som, mas suspensão dele, como se o mundo estivesse prestando atenção. Olhei para os documentos na minha mão. Olhei para a pedreira. Olhei para a dona Zulmira, que estava olhando para o papel com os olhos da tia-avó que havia morrido sem ver isso acontecer. Não sei por que pensei naquele momento no Saulo, no Mauro, no Davi, nas casas que não eram minhas, nos sobrenomes que eu havia carregado e perdido. Pensei na Cândida, que havia vendido a terra pressionada e havia escondido a verdade em pedra e couro para que durasse. Pensei que certas mulheres aprendem muito cedo que aquilo que é delas precisa ser guardado fundo, porque o mundo tem o hábito de tomar o que está na superfície. Ela havia guardado fundo e havia esperado pela pessoa certa para encontrar. Voltamos para a minha casa, carregando o embrulho de couro como se fosse algo vivo. Não falamos durante o caminho. A dona Zulmira caminhava com o bordão no ritmo de sempre, olhando para o chão na escolha de onde pisar, e eu ia do lado com o embrulho no braço esquerdo, o direito livre para ajudá-la se precisasse. O cerrado ao redor fazia o que o cerrado do meio do dia faz. Ressecava, estufava de calor, chiava com aquele som constante de inseto que é menos um som e mais uma textura do ar. O córrego ficou para trás. A casa apareceu no alto da subida com suas paredes de cal descascada e seu telhado velho que eu havia aprendido a encarar como paisagem familiar, da maneira que se encaram as imperfeições das pessoas que se ama sem escolha. Coloquei o embrulho na mesa da cozinha. Coloquei também o caderno do seu Argemiro e o envelope de papel pardo. A mesa era pequena, de madeira clara, e ficou cheia daquele conjunto de objetos com uma seriedade que o ambiente simples da cozinha não estava acostumado a receber. A dona Zulmira sentou na cadeira de sempre. Havia uma cadeira que as visitas escolhiam sempre, não sei porquê, alguma coisa na posição dela em relação à janela que tornava o assento mais natural do que os outros. Eu fiz café. Não porque havia necessidade de café, mas porque fazer café é o que as mãos fazem quando a cabeça precisa de um momento antes de começar. A senhora sabe o que pode estar nesses documentos? Perguntei, de costas para ela, enquanto mediava o pó. Suspeito, disse ela. A Cândida falava, nas poucas vezes que falava, que havia guardado provas. Não explicava provas de quê, mas a palavra era essa: provas. Provas de que a venda foi errada. Ou provas de que a terra nunca deveria ter sido vendida. Olhei para ela por cima do ombro. Ela estava com as mãos sobrepostas sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e tinha aquela postura de quem está se preparando para algo que veio de longe. Deixei o café passando e sentei do outro lado da mesa. Puxei o embrulho de couro para perto. Comecei a abrir os documentos um por um, com o cuidado que eles pediam. Alguns papéis estavam frágeis nas dobras, ressecados de uma maneira que tornava cada manuseio uma negociação entre o que eu precisava ver e o que o papel ainda estava disposto a mostrar. O primeiro documento era uma escritura, não a escritura que eu conhecia, aquela que estava no cartório em nome do Davi e antes dele do seu Argemiro. Era uma escritura anterior, datada de 1943, em nome de Benedito Eustáquio dos Santos, marido da Cândida, que havia comprado aquela terra de um senhor chamado Ovídio Pereira Matos, pelo valor de 3 contos de réis, pagos em moeda corrente, conforme atestavam 2 testemunhas, cujos nomes estavam assinados embaixo com letras firmes. Benedito havia morrido em 1948. 5 anos depois de comprar a terra. Deixou a Cândida viúva, sem filhos, com 23 alqueires de cerrado, que eram dela por direito de casamento e por direito de herança, porque o Benedito não tinha família próxima que disputasse. O segundo documento era uma procuração, passada em 1949, 1 ano depois da morte do Benedito, assinada com a impressão digital da Cândida. Ela não sabia escrever ainda naquela época, aprendeu depois e dando poderes a 2 dos cunhados do marido falecido para representá-la em assuntos de terra.
A procuração era ampla demais para o que deveria ser. Dava poderes que iam além de representar. Chegavam perto de substituir. Era o tipo de documento que um advogado honesto não teria permitido que uma viúva analfabeta assinasse. "Olha isso", disse, e empurrei a procuração na direção da dona Zulmira. Ela leu com atenção. Quanto mais lia, mais o rosto fechava. Não em raiva demonstrada, mas naquele fechamento tranquilo de quem confirma uma suspeita que não queria confirmar. Ela não entendia o que estava assinando, disse devolvendo o papel. Não podia entender. Estava em linguagem de cartório, densa, sem explicação. E ela não sabia ler. Os cunhados sabiam. Pelo menos um deles sabia. Ou contrataram alguém que sabia. O terceiro documento era o que eu suspeitava ser o mais importante. Era uma carta manuscrita, assinada por um dos cunhados, um tal Geraldo Eustáquio dos Santos, endereçada ao cartório do distrito, datada de 1950, solicitando o registro de uma compra e venda da terra em nome do seu Argemiro Borges. Na carta, Geraldo se identificava como representante legal da viúva Cândida, amparado pela procuração. O preço declarado era substancialmente menor do que o valor real. Eu não entendia de avaliação de terra daquela época, mas o seu Argemiro havia escrito no caderno o quanto havia pago e o quanto a terra valia, e a diferença era significativa o suficiente para não ser coincidência. Abaixo da assinatura do Geraldo havia uma linha que o seu Argemiro havia sublinhado a lápis. O sublinhado estava fraco de tanto tempo, mas ainda visível. A linha dizia que a vendedora havia sido consultada e havia concordado com os termos, mentira registrada em cartório, com data, com firma reconhecida. Fiquei olhando para aquela linha por um momento. "O seu Argemiro sabia dessa carta?" perguntei. "O caderno diz alguma coisa?" Peguei o caderno, procurei o trecho que havia me ficado na memória da leitura da véspera. Encontrei na metade do caderno, numa página em que a letra estava mais apertada que o costume, como se ele houvesse tentado colocar muita coisa em pouco espaço. Li em voz alta. Quando a Cândida me procurou, trouxe uma cópia dessa carta. Ela não sabia ler o que estava escrito, mas sabia que era mentira, porque ela nunca havia sido consultada sobre nada. Os cunhados lhe disseram apenas que a terra havia sido vendida e que o dinheiro seria repassado. Repassaram uma parte pequena e nunca mais apareceram. Eu peguei a cópia que ela trouxe e guardei porque não sabia ainda o que fazer com ela, mas sabia que não podia desaparecer. Fechei o caderno. A dona Zulmira estava em silêncio, com as mãos ainda sobrepostas na mesa. O café havia ficado pronto e nenhuma das duas havia se levantado para servir. "Então ele sabia", disse ela por fim. "Sabia que a transação havia sido fraudulenta. Sabia que a terra não havia sido vendida com o consentimento real da Cândida. Sabia, e guardou as provas, mas não fez nada. Por quê? Era a pergunta que eu havia ficado dando voltas na noite anterior, sem resposta que me satisfizesse completamente. Tinha algumas hipóteses. Medo de envolver cartório, medo de perder a terra que já havia melhorado com trabalho próprio, o peso de uma época em que questionar documentos registrados era caminho para problemas sem garantia de solução. Mas havia também, no caderno, uma honestidade que me impedia de simplificar demais. Ele escreveu que tentou uma vez, disse. Foi até um advogado da cidade, um homem que ele conhecia como sério. O advogado disse que o caso era complicado, que a procuração havia sido registrada de maneira tecnicamente correta, que o caminho seria longo e caro e que sem a Cândida assinando uma queixa formal seria difícil avançar. E a Cândida? Ele escreveu que voltou até ela para perguntar se queria seguir. Ela disse que não. Disse que estava velha e cansada e que não queria gastar o que lhe restava de vida em briga de papel com homens que tinham mais dinheiro e mais paciência para a briga do que ela. Dona Zulmira fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma expressão que eu reconhecia. Não era resignação,
Era algo mais complexo que resignação. Era o entendimento de que certas injustiças têm raiz tão funda que uma geração não é suficiente para arrancar. Então ela guardou as provas, disse a dona Zulmira devagar, não para usar ela mesma, para que existissem, para que, quando alguém certo aparecesse, não faltasse o que mostrar. Olhei para a mesa, para o caderno, para a procuração, para a carta do Geraldo, para a escritura original do Benedito, para o embrulho de couro que havia protegido tudo aquilo por décadas dentro de uma pedreira no fundo do cerrado. Tem mais, disse. Puxei os últimos documentos do embrulho. Eram 3. 2 envelopes que não havia aberto ainda e um papel dobrado que havia estado no fundo de tudo, debaixo de tudo, o mais protegido de todos. O primeiro envelope continha recibos de pagamento assinados pelo Geraldo Eustáquio dos Santos. Pagamentos que ele havia recebido do seu Argemiro como parte do preço da terra e que, portanto, comprovavam que o Geraldo havia recebido o dinheiro em nome da Cândida. Ao lado de cada recibo havia uma anotação a lápis com a caligrafia da Cândida. Ela havia aprendido a escrever depois e havia voltado a esses documentos e anotado ao lado de cada valor o quanto havia chegado até ela. A diferença entre o recebido pelo Geraldo e o repassado à Cândida estava ali, número por número, anotada pela mão da própria mulher que havia sido lesada. O segundo envelope continha algo que não esperava. Era uma declaração escrita, 2 páginas, assinada por uma mulher chamada Maria das Dores Silveira, que se identificava como vizinha da Cândida e testemunha de 2 das conversas entre ela e os cunhados. A declaração descrevia, com detalhes concretos de data e lugar, como Geraldo havia explicado à Cândida que a procuração era apenas para ajudá-la a resolver papelada, que a terra continuaria dela, que era só para facilitar as coisas. A declaração estava reconhecida em cartório, um cartório diferente, de outro distrito, com data de 1952. Alguém havia pensado com cuidado sobre o que seria necessário. Alguém havia construído um arquivo. Peguei o último papel. O dobrado que estava debaixo de tudo. Abri. Era pequeno, apenas alguns parágrafos na letra grande e redonda da Cândida, sem data, sem destinatário. Li em silêncio primeiro. Depois olhei para a dona Zulmira. Quer ouvir? Ela assentiu. Li devagar, respeitando a pontuação irregular que a letra fazia. As pausas que estavam nas vírgulas que ela havia colocado com uma lógica própria que não era a dos livros, mas que funcionava do jeito dela. Não guardo isso por raiva. Já tive raiva e cansou. Guardo porque o que é verdade não deveria morrer só porque quem sabe é pobre e não tem voz de cartório. Meu marido Benedito comprou essa terra com trabalho honesto e ela era nossa e depois foi minha. E depois me tomaram com papel que eu não entendia. Não peço de volta o que passou. Peço que quem vier depois saiba, que exista a verdade guardada em algum lugar, mesmo que ninguém nunca use. A terra tem dono certo na memória, mesmo que o papel diga diferente. Parei. A cozinha estava quieta. O café esfriava na jarra, sem que nenhuma das 2 tivesse lembrado dele. Fiquei olhando para aquele papel nas minhas mãos, a letra grande e aplicada da Cândida, a mulher de costas eretas que havia chegado até o seu Argemiro sem chorar e havia dito o que tinha a dizer e havia ido embora, que havia aprendido a escrever depois de viúva, que havia passado anos reunindo papéis, conseguindo declarações, organizando recibos, que havia embrulhado tudo em couro e guardado dentro de pedra no fundo do cerrado, não com esperança de resolução, mas com a convicção de que a verdade merecia existir, mesmo sem garantia de ser ouvida. Pensei nas coisas que eu havia guardado em lugares equivalentes, não em pedra, mas dentro, naquele lugar fundo onde as mulheres do meu tipo aprendem a guardar o que não podem mostrar. A raiva, a mágoa do Saulo que parou de ligar, a humilhação da Rosária na minha cozinha, o choro com torneira aberta,
A dona Zulmira estava olhando para a janela. Uma corruíra havia pousado no galho do pequizeiro do quintal e estava fazendo o barulho que corruíra faz. Urgente, insistente, completamente convicta de que tem algo importante a dizer. "O que a senhora quer fazer?" perguntei. Ela me olhou. Ficou um momento antes de responder. "Eu sou velha, Neide. O que eu posso fazer ou não fazer já tem pouca diferença para o tempo que me sobra." Ela pausou. "Mas tenho uma neta. E a neta tem filhos. E a Cândida era da família deles tanto quanto era minha. Esses documentos podem ser levados a um advogado. Não sei o que é possível fazer depois de tanto tempo, se é que é possível fazer alguma coisa. Mas podem ser levados. Podem." Ela concordou. "Ou podem continuar guardados, agora que estão em mãos de quem sabe o que significam. As duas coisas não se excluem." Ela me olhou com aqueles olhos rápidos que desmentiam a idade do resto. "Não", disse. "Não se excluem." Me levantei. Finalmente fiz o que deveria ter feito antes. Servi o café que havia esfriado na jarra. Coloquei a xícara da dona Zulmira na frente dela, com um pedaço do pão de queijo que havia sobrado do café da manhã e que estava duro, mas comível. Ela pegou o pão sem cerimônia e mordeu. Sentei de volta. Coloquei as mãos em volta da minha xícara. Os documentos estavam ali na mesa entre nós. A escritura do Benedito, a procuração viciada, a carta do Geraldo, os recibos com as anotações da Cândida, a declaração da Maria das Dores. E embaixo de tudo, o papel simples com a letra grande de quem aprendeu a escrever sozinha e havia usado esse aprendizado para deixar a verdade existir. Fora, o cerrado continuava no calor do meio do dia. A corruíra havia ido embora. O capim dourado no fundo do terreno tremia com um vento que daqui não chegava ainda. Pensei que aquela terra havia passado por muitas mãos desde a Cândida. O Geraldo que havia roubado, o cartório que havia registrado, o seu Argemiro que havia comprado sem saber de tudo e que havia morrido sabendo mais do que havia conseguido fazer, o Davi que havia herdado sem saber do caderno, ou sabendo e não sabendo o que fazer, e agora eu, que era a última da fila, a viúva que todos haviam achado que havia herdado nada. Ninguém havia imaginado o que a terra guardava. Ninguém havia imaginado que a Cândida havia sido mais estratégica do que qualquer um deles. Passei 3 dias sem sair do sítio. Não foi decisão pensada. Foi o jeito que as coisas aconteceram. Acordava, cuidava das galinhas, voltava para a mesa da cozinha, onde os documentos estavam organizados numa ordem que eu havia criado na primeira noite e que depois havia desfeito e refeito 2 vezes, tentando entender não só o que cada papel dizia, mas a sequência deles, a arquitetura do que a Cândida havia construído ao longo de anos, com os recursos que tinha, que eram poucos, mas que ela havia usado com uma precisão que me deixava quieta toda vez que eu parava para pensar nisso. No segundo dia cheguei a ligar para o Saulo. Fiquei com o telefone na mão por um tempo antes de discar. O número eu sabia de memória. Nunca deixei de saber, mesmo quando ele parou de ligar, mesmo quando o silêncio dele foi ficando mais longo até virar o tamanho que tinha agora, que era de anos. Disquei, chamou 4 vezes e caiu na caixa postal. A voz dele na gravação era de homem que eu não reconhecia completamente. Mais grave que a última vez que havia ouvido, mais apressada, a dicção um pouco diferente, goiana de cidade, não do interior. Não deixei recado. Desliguei e fiquei olhando pela janela da cozinha para o quintal, onde as galinhas faziam o que galinhas fazem na hora do meio-dia, que é praticamente nada. Não sei bem o que eu havia querido dizer para ele. Talvez apenas que havia encontrado alguma coisa importante. Talvez apenas que eu estava bem, que a palavra bem tem muitos tamanhos, e que o meu, naquele momento, era pequeno, mas era real. Talvez nada disso, e apenas ouvir a voz dele fora da gravação. No terceiro dia fui até a cidade. O ônibus passava na estrada principal às 7 da manhã, e eu estava lá às 6h40 com um embrulho de couro dentro de uma sacola de lona, que havia forrado com um pano limpo.
Levei também uma cópia que havia feito dos documentos principais, copiando à mão num caderno novo que havia comprado meses atrás para anotar as despesas do sítio e que havia usado pouco, porque as despesas do sítio eram simples demais para precisar de registro detalhado. Não era cópia jurídica, eu sabia disso. Era apenas garantia de que se alguma coisa acontecesse com os originais, eu ainda teria o conteúdo. A cidade ficava a 40 minutos de estrada. Não era grande. Tinha farmácia, mercado, 2 igrejas, um cartório, uma lotérica e um escritório de advocacia que funcionava numa casa reformada na rua principal com uma placa de metal desbotada que anunciava o nome do advogado e as especialidades dele em letras que o sol havia ido apagando aos poucos. Eu havia passado por aquela placa inúmeras vezes sem entrar. Naquela manhã entrei. A recepção era uma sala pequena com 2 cadeiras de plástico, uma mesa com uma moça jovem que estava digitando algo com atenção concentrada e um ventilador de coluna que oscilava com um chiado mecânico regular. A moça me olhou quando entrei e perguntou se eu tinha horário marcado, com uma voz que não era mal educada, mas também não era especialmente atenciosa. Disse que não tinha. Disse que tinha documentos que precisava mostrar a um advogado e que era urgente no sentido de que era importante, não no sentido de que havia prazo vencendo hoje. A moça disse que o Dr. Eládio estava com a agenda cheia, mas que havia um horário às 11 que havia cancelado. Eram 8h20. Sentei numa das cadeiras de plástico, coloquei a sacola de lona no colo e esperei. Aprendi a esperar sem angústia. É uma habilidade que vem com a prática e eu havia praticado muito. Observei a sala, o ventilador, a moça digitando, uma mosca que havia entrado pela janela entreaberta e que percorria o ambiente com a desatenção característica das moscas. Do lado de fora, o movimento da rua ia crescendo gradualmente conforme a manhã avançava. Às 11h05, o Dr. Eládio me chamou. Era um homem de uns 50 anos, óculos de armação grossa, cabelo grisalho repartido no lado, paletó que havia sido bom um dia e que ele ainda usava com o hábito de quem não percebe o desgaste. Me olhou entrar com aquela expressão de advogado de interior que atende de tudo. É uma expressão que é simultaneamente profissional e cansada, como alguém que ouviu muitas histórias e que ouve a próxima com atenção genuína, mas sem a ingenuidade de quem ainda se surpreende facilmente. Sentei na cadeira à frente da mesa dele. Coloquei a sacola sobre os joelhos e então fiz o que sempre me custa mais. Comecei a falar. Contei de maneira organizada. Havia ensaiado durante a espera, ordenando os fatos numa sequência que fizesse sentido para alguém que não conhecia nada, que não conhecia o seu Argemiro, nem a Cândida, nem o Cerrado, nem a Pedreira, nem nada. Comecei pela morte do Davi e pela herança do sítio. Fui até o assoalho do quarto dos fundos e o caderno. Fui até a pedreira e o embrulho de couro. Fui até os documentos. Enquanto falava, fui tirando os papéis da sacola e colocando sobre a mesa dele, na ordem que havia organizado. Ele ia pegando cada um, lendo com atenção, voltando em trechos, colocando de lado com cuidado. Não me interrompeu. Advogado que interrompe demais não está ouvindo. Estava ouvindo. Quando terminei, havia um silêncio que durou o tempo que ele precisou para ler a última vez a declaração da Maria das Dores. Colocou o papel de lado, tirou os óculos, passou a mão no rosto. A senhora tem ideia de quantos anos tem esses documentos? Disse, não como crítica, como constatação. Tenho. A escritura do Benedito é de 1943, a procuração é de 1949, a carta do Geraldo é de 1950, a declaração da Maria das Dores é de 1952, mais de 70 anos, mais de 70 anos. Ele ficou olhando para os papéis na mesa, então fez algo que eu não esperava. Se levantou, foi até uma estante atrás de si, puxou um livro grosso de capa preta, trouxe para a mesa e começou a folhear com a objetividade de quem sabe o que procura, mas quer confirmar antes de falar. Ficou um tempo lendo. Eu esperei. O Zucapião não resolve, disse por fim, mais para si do que para mim.
A terra está registrada há décadas. Passou por herança legítima entre o Argemiro e o Davi, e a senhora adquiriu por testamento. O título de propriedade da senhora não está em questão. Eu sei, não vim aqui para contestar o meu título. Ele me olhou. Então, o que a senhora quer? Pensei antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque queria dizer com precisão. Quero saber o que pode ser feito com esses documentos em favor dos herdeiros da Cândida. A dona Zulmira Conceição dos Santos é sobrinha neta dela. Tem neta e bisnetos. Quero saber se existe algum caminho legal, qualquer que seja, que reconheça o que aconteceu e que ofereça alguma reparação a essa família. Ele ficou me olhando por um momento. Era um olhar de avaliação, não de desconfiança. A senhora entende que qualquer processo nesse sentido seria longo, disse, e o resultado é incerto. Esses documentos são importantes, são consistentes. A declaração da testemunha é especialmente valiosa. Mas estamos falando de um juiz que vai olhar para 70 anos de registros regulares e vai precisar ser convencido de que a origem foi fraudulenta. Entendo. E a senhora entende que não é a senhora que teria direito à reparação. A terra é sua, legalmente, completamente sua. Entendo. Não é sobre a terra. É sobre o que a Cândida guardou e por que guardou. Ele ficou quieto. Depois olhou para os documentos de novo com uma atenção diferente. Não mais a atenção do profissional avaliando viabilidade, mas a atenção de alguém que está lendo uma história. Esses cunhados, disse, o Geraldo e o outro, têm herdeiros? Não sei. Posso tentar descobrir. Se tiverem e se ainda houver patrimônio identificável que venha daquela origem, existe uma tese de enriquecimento ilícito que não prescreve da mesma maneira que outras ações. É caminho estreito, mas existe. Anotou algo numa folha, depois me olhou de novo. Posso ficar com cópias desses documentos? Trouxe cópias feitas à mão. Não são autenticadas. Serve para começar. Os originais ficam com a senhora. Guarde em lugar seguro, mais seguro do que debaixo do assoalho, se possível. Tinha um tom que era quase de humor, contido, do jeito que o humor aparece quando o assunto é sério demais para rir, mas leve demais para não. Vou precisar conversar com a dona Zulmira também, disse ele. E com a neta, que seria a representante da família nos encaminhamentos. Posso trazer as duas. Traga, e me dê um tempo para pesquisar precedentes. 2 semanas, 3. Isso não é promessa de resultado, é promessa de pesquisa honesta. Levantei, estendi a mão. Ele apertou com firmeza de quem leva a palavra a sério. Na saída, a moça da recepção me olhou com uma curiosidade que tentava disfarçar de indiferença. Cumprimentei e fui embora. A rua lá fora estava no movimento do horário do almoço, aquele movimento de cidade pequena que é diferente do movimento de capital, mais lento, mais reconhecível, as pessoas se cumprimentando pelo nome, o cheiro de comida saindo das casas misturando com a poeira da rua sem calçamento. Andei até a praça central e sentei num banco, à sombra de uma figueira antiga que havia crescido torta e que a prefeitura havia deixado torcer, porque árvore velha tem o direito de crescer do jeito que cresceu. Tirei o telefone do bolso. Olhei o número do Saulo. Desta vez, não disquei imediatamente. Fiquei segurando o telefone e pensando naquela distância entre nós que havia crescido não de uma vez, mas aos poucos. Da maneira que as distâncias crescem quando as duas pessoas estão ocupadas demais com o próprio peso para notar o que está aumentando no meio. Não era culpa dele. Não era culpa minha também. Era o que acontece quando a vida de uma pessoa segue um caminho e a da outra segue outro. E os dois caminhos não têm cruzamento natural, e nenhum dos dois tem energia sobrando para criar um cruzamento artificial. Mas havia alguma coisa naqueles dias, no caderno do seu Argemiro, na letra grande da Cândida, na dona Zulmira lendo o papel com os olhos úmidos, que havia mexido em algo que eu havia aprendido a deixar quieto. Alguma coisa sobre o custo de não dizer. O seu Argemiro havia carregado o peso sozinho até o fim.
A Cândida havia guardado a verdade em pedra, porque não havia encontrado outro jeito. Ambos haviam feito o que podiam com o que tinham, e eu não tinha crítica a fazer a nenhum dos dois. Entendia demais, de dentro, o mecanismo de engolir e guardar e seguir. Mas entendia também o preço. Disquei. Chamou 3 vezes. 4. Estava me preparando para a caixa postal de novo quando ele atendeu. A voz dele, ao vivo, era mais familiar do que a da gravação. E aquela familiaridade me pegou desprevenida de um jeito que eu não havia antecipado. Mãe, Saulo. Silêncio curto. O tipo de silêncio que não é vazio é cheio de coisas que nenhum dos dois sabe ordenar primeiro. Tá tudo bem? Disse ele. Tô bem. Você? Tô. Pausa. Você ligou ontem? Liguei. Não deixei recado. Vi o número perdido. Fiquei sem saber se era você ou era eu. Outro silêncio. A figueira acima de mim deixava passar o sol em pedaços irregulares, malhado no chão de terra batida da praça. Uma criança atravessou correndo e um cachorro amarelo a seguiu sem muita convicção. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Aconteceu, mas não é emergência. Pensei em como resumir o que havia acontecido nos últimos dias e percebi que não havia resumo que fizesse justiça. Encontrei uma coisa dentro da casa, documentos antigos. Tem uma história complicada aqui que eu queria te contar com calma. Documentos de quê? Da terra, da história da terra. Uma mulher que morou aqui antes e que foi lesada pelos cunhados. Parei. É longo de explicar pelo telefone. Ele ficou quieto. Eu conhecia aquele silêncio dele. Era o silêncio de quando ele estava pensando sem querer mostrar que estava pensando. Hábito que havia herdado de mim sem saber, provavelmente. Você tá bem de verdade? Disse por fim. Tô, pensei. Tô estranha, mas bem. Estranha como? Como quem encontrou alguma coisa que não esperava e que vai mudar alguns planos. Pausa. Que planos você tinha? Nenhum grande. E era verdade. Mas mesmo os planos pequenos mudam quando a gente descobre que o chão tem mais história do que pensava. Ouvi do outro lado um som que levei um segundo para identificar. Era ele soprando o ar pelos lábios, devagar, aquele gesto que ele fazia desde criança quando alguma coisa o impressionava e ele não queria demonstrar a extensão disso. Eu podia ir aí, disse ele. Num final de semana, não esperava isso. Fiquei quieta um momento. Podia, disse com cuidado, sem forçar o tom para nenhum lado, se quisesse. Vejo como tá minha escala. Pausa. Mas ligo antes. Tá bom. Mãe. Que foi? Nada. E depois, mais baixo, com aquela voz que era a voz de quando ele era menor e que ainda aparecia às vezes por baixo da voz de homem adulto que ele havia desenvolvido. Faz tempo que não falo com você. Faz. Concordei. Desculpa. Não disse que não precisava pedir desculpa porque precisava. Não disse que estava tudo bem, porque não estava completamente. Disse apenas, eu sei, e foi suficiente. Às vezes, suficiente é o tamanho certo. Desliguei depois de mais alguns minutos, guardei o telefone no bolso e fiquei um tempo sentada embaixo da figueira torta, enquanto a cidade do meio-dia fazia o barulho que faz. Não era felicidade o que eu sentia, era algo menos limpo e mais verdadeiro. Aquele estado de quem está no meio de alguma coisa, ainda sem forma definitiva, sem saber o que vai virar, mas que sente que está virando. Peguei a sacola de lona, me levantei com os joelhos protestando como sempre, e fui andando em direção ao ponto do ônibus com o passo de quem tem onde voltar. O Saulo chegou numa sexta-feira de tarde, 3 semanas depois daquela ligação na praça. Eu sabia do horário do ônibus e estava na varanda quando ele desceu na estrada principal e veio andando pelo caminho de terra com uma mochila nas costas e um jeito de andar que era do Mauro. Aquele passo largo e um pouco inclinado para frente, como quem está sempre chegando antes de ter chegado. O Mauro havia morrido quando o Saulo tinha 3 anos, e mesmo assim o corpo do filho havia aprendido, sem saber de quem estava aprendendo, a carregar a andada do pai. Essas coisas me pegam desprevenida às vezes. Fiquei na varanda sem descer.
Ele subiu os degraus, parou na minha frente, e nós dois ficamos um momento naquele espaço que fica entre as pessoas que se afastaram por tempo longo demais e que não sabem ao certo como medir a distância agora que estão perto de novo. Ele estava com a barba por fazer, uns fios brancos na lateral, que não estavam da última vez que eu havia visto pessoalmente, que fazia mais de 2 anos. Estava mais largo nos ombros, mais cansado nos olhos. Mãe? Disse. Saulo? Disse. Ele abriu os braços. Eu entrei. Foi um abraço do tipo que não tem pose. Ele curvou um pouco porque era mais alto. Eu fechei os olhos porque certos momentos pedem isso. E ficamos assim por um tempo que não medi, mas que foi suficiente para alguma coisa que havia ficado tensa por muito tempo afrouxar um pouco por dentro. Não chorei. Ele também não. Somos do mesmo tipo. Mostrei tudo naquela noite. Sentamos na mesa da cozinha com o caderno do seu Argemiro, aberto entre nós. Os documentos organizados na ordem que eu havia estabelecido. O embrulho de couro dobrado no canto como prova de que aquilo havia existido dentro de uma pedreira por décadas antes de chegar até ali. Expliquei com calma, na mesma sequência que havia explicado ao Dr. Eládio, e o Saulo ouviu do mesmo jeito que ouve quando está realmente ouvindo. Quieto, com as mãos na mesa, os olhos pousados no documento que estava sendo explicado e não no meu rosto, que é o jeito dele de concentrar. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Você foi ao advogado sozinha, disse. Não era acusação, era constatação com uma camada de coisa embaixo que eu preferi não forçar. Fui. Precisava entender o que havia antes de saber o que contar. E o que ele disse? Disse que é caminho estreito, mas existe, que os documentos são consistentes, que precisa pesquisar precedentes. Pausei. Ele quer conversar com a dona Zulmira e com a neta dela. Marquei para a semana que vem. Ele pegou a declaração da Maria das Dores e releu. Depois pegou a carta do Geraldo. Depois ficou olhando para o papel da Cândida. O último, o da letra grande e redonda, com uma atenção demorada. Essa mulher passou anos juntando isso, disse mais para si. Passou, sem saber se alguém ia encontrar. Sem saber, mas guardou do mesmo jeito. Ele colocou o papel de volta na mesa com cuidado. Olhou para a cozinha ao redor. As paredes de cal, o fogão velho, a janela sem cortina que dava para o quintal escuro da noite. Você gosta daqui? Disse. Não era pergunta, mas respondi. Aprendi a gostar. É diferente de gostar desde o começo. Você vai ficar? Vou ficar. Ele assentiu devagar, como quem está chegando a uma conclusão que demorou para chegar, mas que chegando parece óbvia. Posso ajudar com alguma coisa? Disse. No processo, quero dizer. Ou aqui. Aqui tem mais coisa do que eu dou conta sozinha, disse, com honestidade, sem drama. O telhado precisa de serviço. O poço precisava de uma inspeção que nunca fiz. A cerca do fundo caiu em 2 lugares e o capim do fundo cresceu demais para eu limpar sem ajuda. Ele olhou para as próprias mãos na mesa. Fico o final de semana, disse. Começo pela cerca. No sábado de manhã, eu, o Saulo e a dona Zulmira fomos os 3 até a pedreira. A ideia havia sido da dona Zulmira, que havia me ligado na véspera da chegada do Saulo para dizer que queria voltar ao lugar uma vez mais, com mais calma do que da primeira vez, quando a emoção havia apressado tudo. Eu havia dito que meu filho estaria aqui e ela havia dito que, melhor ainda, que lugar com história precisa de testemunha. Fomos devagar pelo mesmo caminho de antes. Eu na frente, abrindo passagem no capim mais alto, com um facão que havia encontrado numa prateleira do galpão, o Saulo atrás, ajudando a dona Zulmira com uma mão firme quando o terreno ficava mais irregular, e a dona Zulmira comandando o próprio ritmo com o bordão de sempre e com uma disposição que envergonhava a dos 2 juntos. A pedreira estava como havia deixado, a placa de ferro recolocada, a fechadura fechada, a vegetação ao redor indiferente ao que havia acontecido ali. Tirei a chave do bolso, abri. Mostrei ao Saulo o vão interior com a terra vermelha seca e o cheiro de tempo fechado. Aqui estava o embrulho, disse.
Ele ficou olhando para o interior da pedreira por um momento. Depois se levantou e olhou ao redor, para os blocos de quartzito, para o córrego que brilhava mais abaixo, para o cerrado subindo até onde a vista alcançava com o capim dourado e os ipês e a imensidão quieta de uma paisagem que não sabe que é bonita. Ela escolheu bem o lugar, disse. Escolheu, seco, protegido, fácil de marcar no mapa. Mulher que pensa em tudo. Mulher que não podia se dar ao luxo de não pensar. A dona Zulmira havia ficado parada ao lado da pedreira, com o bordão fincado no chão, olhando para a abertura com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nela. O reconhecimento misturado com aquela coisa mais antiga que reconhecimento, que é a sensação de estar no cruzamento entre o que passou e o que ainda vai acontecer. Ela teria gostado de você, Neide, disse a dona Zulmira, sem olhar para mim, ainda olhando para a pedreira. Mas por quê? Porque você não fez bagunça com o que encontrou. Ficou quieta, pensou, organizou, foi ao advogado. Ela me olhou. A Cândida era assim. Não desperdiçava movimento. Não soube o que responder. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. A reunião com o Dr. Eládio aconteceu na terça-feira seguinte. Fomos eu, a dona Zulmira e a neta dela. Aparecida, mulher de uns 40 anos, professora de escola municipal, que havia ouvido a história toda pela dona Zulmira e que havia chegado ao escritório com um caderno de anotações e uma seriedade que me agradou desde o início. O Saulo havia voltado para Goiânia no domingo, mas havia deixado o número com a Aparecida e havia dito que se houvesse alguma coisa que ele pudesse fazer da capital, cartório, pesquisa, qualquer coisa, era só ligar. O doutor Eládio havia feito o que prometeu. A pesquisa de precedentes estava numa pasta fina sobre a mesa, e ele foi direto ao ponto com a objetividade de quem respeita o tempo das pessoas. Encontrei 2 casos com estrutura parecida, disse, ambos envolvendo procurações outorgadas por pessoas em situação de vulnerabilidade, com posterior alegação de vício de consentimento. Em um deles, houve reconhecimento parcial do prejuízo com indenização. No outro, o processo foi extinto por prescrição, mas por razões específicas que não se aplicam aqui. O que nos favorece? Perguntei. A qualidade dos documentos é excepcional para um caso dessa antiguidade. A declaração da testemunha é o elemento mais forte. Foi reconhecida em cartório. Tem data precisa. Descreve comportamentos específicos. A Cândida foi estratégica ao conseguir isso. Ele pausou. O que complica é o tempo. 70 anos criam lacunas que documentos não fecham. Precisamos de genealogia dos cunhados para identificar herdeiros. Precisamos verificar se há patrimônio rastreável. E precisamos de um juiz que entenda o contexto histórico em que mulheres como a Cândida assinavam documentos que não entendiam. Existem esses juízes? Disse a Aparecida com uma franqueza que não era descortesia. Existem alguns, disse ele com a mesma franqueza. Não é garantia, é possibilidade. Ficamos em silêncio por um momento. Qual é o melhor resultado possível? Perguntou a dona Zulmira. No melhor cenário, com os documentos que temos, poderíamos pleitear indenização por enriquecimento ilícito dos herdeiros do Geraldo, calculada sobre a diferença entre o valor real da terra em 1950 e o que foi efetivamente pago à Cândida. Corrigido monetariamente, não é valor desprezível. E no pior, o processo é extinto sem resolução de mérito e as custas ficam com quem entrou. Por isso, antes de qualquer coisa, precisamos avaliar se os herdeiros do Geraldo existem e se têm patrimônio. Se não tiverem, o caminho não tem onde chegar mesmo que ganhe. Olhei para a Aparecida. Ela estava escrevendo no caderno. Depois, levantou os olhos para mim. O que a senhora acha? Disse ela. Afinal, a senhora foi quem encontrou. Acho que, independente do resultado legal, os documentos precisam ser preservados e reconhecidos. Pensei enquanto falava, do jeito que às vezes só se descobre o que se pensa quando se começa a falar. A Cândida passou anos construindo esse arquivo. Não foi em vão.
Mesmo que o processo não chegue a nada, a história existe, está documentada. Isso já é diferente de não existir. Mas se puder chegar a mais, disse a Aparecida. Se puder, melhor. A dona Zulmira estava olhando para a janela do escritório com aquela expressão de quem está em 2 lugares ao mesmo tempo. Depois olhou para o doutor Eládio. Quanto tempo leva para saber se vale tentar? 1 mês, 2. Preciso de alguém que pesquise os registros do Geraldo Eustáquio dos Santos, que verifique inventários, que identifique a árvore genealógica. Tenho um correspondente em Anápolis que faz esse tipo de levantamento. Então começa, disse a dona Zulmira, simples assim, com a mesma objetividade de quem não desperdiça movimento. Voltei para o sítio naquela tarde com o sol já baixo. Aquele sol de final de tarde do cerrado que pinta tudo de laranja e de cobre e que faz a paisagem parecer estar em brasa por dentro. Desci do ônibus na estrada principal e fiz o caminho de terra a pé, como sempre, com a sacola de lona no braço e o barulho do cerrado ao redor, que ia mudando conforme o dia cedia para a tarde. Os cigarras diminuindo, os pássaros voltando, o vento que chegava do leste naquela hora, com um cheiro diferente, mais úmido, anúncio antecipado de que a estação das chuvas estava se aproximando. Cheguei na casa. Subi os degraus da varanda. Fiquei parada ali por um momento antes de entrar, olhando para o quintal, para o pequizeiro que havia crescido torto e que eu havia aprendido a gostar torto, para as galinhas que faziam os últimos ajustes do dia antes de subir no poleiro, para o fundo do terreno onde, entre o capim alto e a vegetação densa, a pedreira estava quieta com a placa de ferro fechada e a fechadura que agora não tinha mais nada para guardar, porque o que havia guardado estava em mãos que sabiam o que fazer. Pensei na Cândida. Pensei nela aprendendo a escrever depois de viúva, naqueles anos entre a venda da terra e a morte, escrevendo e guardando e organizando com a paciência de quem não sabe quanto tempo tem, mas que usa o tempo que tem com cuidado. Pensei nela indo até o seu Argemiro para contar o que havia acontecido. Não para pedir, para que alguém soubesse. Pensei no seu Argemiro carregando aquilo por décadas, escrevendo no caderno, guardando junto com a chave, deixando o fardo para quem viesse depois, porque não havia conseguido resolvê-lo em vida. Pensei que a terra havia passado por muitas mãos desde então, que cada mão havia deixado alguma coisa. O Benedito havia comprado com trabalho honesto, a Cândida havia guardado a verdade, o seu Argemiro havia carregado a culpa, o Davi havia herdado sem saber completamente o que herdava, e eu havia chegado por último, viúva 2 vezes, abandonada pela família do marido, julgada pelo distrito, sozinha num sítio que todo mundo achava que não valia nada. E o sítio havia me dado isso. Não era a terra em si, que era o que eu havia pensado por um tempo, que certa beleza bruta do cerrado e certo silêncio que eu precisava. Era algo que a terra guardava e que havia esperado pela pessoa certa com a paciência que só as coisas enterradas têm. Porque as coisas enterradas não têm pressa, só existem e esperam. Entrei na cozinha. Acendi o fogão. Coloquei água para esquentar. O caderno do seu Argemiro estava na mesa, onde havia ficado desde que eu havia organizado tudo. Peguei e abri na última página com escrita. A última coisa que ele havia colocado no papel. A frase que encerrava o caderno como encerram certas conversas, sem conclusão formal, apenas com o ponto onde as palavras acabaram porque acabaram. Não sei quem vai ler isso, mas sei que alguém vai. A casa não deixa ir embora o que precisa ficar. Fechei o caderno com cuidado. Fora, o cerrado estava no intervalo de silêncio do entardecer. Aqueles 3 ou 4 minutos em que os pássaros do dia já se calaram e os da noite ainda não começaram, em que o vento para por um instante e tudo fica tão quieto que a gente ouve o próprio sangue. Conhecia aquele silêncio. Havia aprendido a não ter medo dele. O café ficou pronto. Servi na minha xícara de sempre, sentei na cadeira de sempre e fiquei olhando para a mesa onde os documentos estavam em ordem, à espera do próximo passo que o Dr. Eládio daria, à espera do que viria, à espera com a tranquilidade de quem aprendeu que esperar não é